lá, eu não tinha mais saído de casa. Eu não tinha mais vindo para as cidades do vale ou fora do vale. Eu não tinha mais saído à noite, especialmente. O marido já está com dificuldade a dirigir e manda o bom senso que a gente tenha cuidado. Então, com a facilitação também de uma internet que chegou até nós, que nos possibilita estarmos todas as noites com os amigos, as amigas está toda noite lá, a Fátima também está toda noite com a gente, Dilza, são pessoas que estão conosco todas as noites nos estudos. Nós temos aproveitado muito essa oportunidade, Deus é bom, porque nos permite tudo isso. Mas a nossa alegria desse calor humano é outra história, né? Isso é outra coisa, parece que a gente reabastece as nossas energias todas. Nosso tema de hoje, estamos aqui substituindo a amiga Paula, que teve um imprevisto, deveria estar aqui, mas ela tem compromisso também de trabalho. E nós concordamos com a Rosana de participarmos. Foi uma oportunidade com os amigos que puderam nos trazer. Eu disse, agora é só, eu estou de motorista, né? Agora é assim, eu vou de me levar. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Para uma noite de reflexões. Não tem como, eu disse, eu não posso inventar o livro dos médios, eu não posso criar historinhas em cima dele, porque ele não concorda. O assunto é sério, não concorda a historinha. Então, nós vamos fazer reflexões, mesmo dentro disso, eu me calcei mesmo do data-show, para poder, nós temos tópicos. Claro que não é fácil enxugarmos o livro dos médios para caber em alguns slides para que a gente possa refletir. Mas é a base, para depois aqueles que não conhecem ou que já passaram por ele, revejam alguns pontos, é muito importante. E aí nós vamos então, aqui nessa primeira, eu vou voltar aqui, deixa eu voltar, acho que eu volto aqui, né? O do meio que me dá o poder para mim, né? Vejam que nós fizemos questão até de colocar as duas formatações que são importantes para nós. Primeiro, as instruções práticas, as manifestações mediúnicas. Quando Kardec lança, no 18 de abril de 1857, que é o aniversário agora de 167 anos, no próximo 18 de abril, quando lança o livro dos Espíritos, ele tem a filosofia espírita. Todos os questionamentos que foram levantados ali. Mas ele veio via médiuns, via comunicação dos espíritos. Então era preciso agora entender como funciona a comunicação. Primeiro veio a filosofia, ótimo. Agora nós precisamos entender como foi o processo, como isso acontece e como é possível acontecer. Então, por conta disso, Kardec soltou primeiro um livro bem pequenininho, que eram instruções práticas das manifestações espíritas para os médicos de época, uma cartilha para saberem como se conduzir. Olha o cuidado codificador, para que os médicos não adentrassem os trabalhos mediúnicos, não participassem dessas comunicações de forma imprevidente, mas que tivessem uma diretriz. A mediunidade, a maioria de nós com certeza, sabe muito bem que ela não tem nada a ver com religião. Ela é algo da natureza humana, do organismo do ser humano. Ela está vinculada à pineal, uma glândula que todos nós temos no cérebro. Então, ela independe de religião, de posição social, de raça, de credo. Nada disso tem a ver com ela. O mecanismo é natural. Porém, as doutrinas espiritualistas que usam da comunicação desenvolveram determinados sistemas ou metodologias para executarem no seu ambiente de profissão de fé uma forma de que todos pudessem seguir mais ou menos o mesmo trilho, o jeito de ser, o jeito de proceder. Então, isso que Kardec fez ao lançar essa cartilha para dar diretrizes. Não há uma rigidez nisso, mas há diretriz, dá o caminho para que todos pudessem seguir. Depois foi o preparo para surgir então
e em 1861, o Livro dos Médiuns. Aí sim, era a ampliação daquilo tudo que ele trouxe de primeira mão, havia uma ampliação e é mesmo um desdobramento do Livro dos Espíritos, de uma parte da filosofia espírita que está ali registrada. Então não dá para a gente se dizer espírita, participar da atividade mediúnica na casa espírita, sem seguir de alguma forma o que está ali contido, ou ter uma orientação sobre os possíveis acontecimentos dentro da comunicação mediúnica, para que tenhamos um norte, a um foco, a um objetivo. Em outras tradições, outra forma de agir. Dentro da casa espírita, essa forma aconselhada pelo próprio codificador. Então nós vemos aqui o Livro dos Médiuns trazendo as informações que nós necessitamos. A doutrina espírita, e isso aqui está lá na obra, o que é o Espiritismo, uma fala do codificador, onde ele define o que é Espiritismo. É definição. Então nós não podemos mudar essa definição. Ele diz: Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, a destinação dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Isso é Espiritismo. É uma ciência que estuda a origem, a natureza, a destinação e o relacionamento dos espíritos. E sempre que nas obras da codificação aparece a palavra espírito, e com este E maiúsculo, de espírito como individualidade, nós estamos falando do desencarnado. Quando Kardec quer se referir a nós, espíritos aqui encarnados, ele fala os homens. Então é uma forma de separar encarnados de desencarnados. E aqui ele está dizendo de espíritos com as suas relações com o mundo corporal. Então, o mundo invisível, como diz Dona Ivone Amaral Pereira, interagindo com o mundo visível aos nossos olhos. O mundo dos espíritos desencarnados interagindo com os espíritos aqui encarnados. E ali tratar Kardec dos espíritos, dizendo então a origem. Qual a origem dos espíritos? Porque ele falava origem, natureza, destinação e relacionamento. Então, qual a origem? A origem é a inteligência suprema. Está lá, primeiro pergunta do Livro dos Espíritos. É a causa primeira, ou causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Se nós vamos ler o Livro dos Espíritos, e depois nós vamos ver então o Livro dos Médiuns, é desdobramento e ampliação de algum aspecto, o Livro dos Espíritos, quando traz lá que de Deus, dois princípios surgiram. Um princípio material e um princípio espiritual. Um princípio material e um princípio inteligente. São duas vertentes que saíram de Deus, e é por isso que os espíritos são oriundos da inteligência suprema. Mas o interessante é que era princípio inteligente. E depois estamos nós aqui, seres inteligentes da criação. Diferenciamos aquele princípio? Não. É o mesmo princípio evoluído que chegou a transformar-se, transmutar-se no ser inteligente que cada um de nós é. Então aqui nós vamos ver uma curiosidade do Livro dos Espíritos, embora o nosso livro seja dos médiuns, mas não tem como a gente separar as coisas muito. Então nós vamos ver na questão 23, nós vamos ver quando fala de espírito com o E minúsculo, está no próprio Livro dos Espíritos, que significa princípio inteligente, a fagulha, aquilo, é a moda celeste, a fagulha, como quiserem chamar, cada um usa a expressão desde que entenda do que é que está falando. Esse é o princípio inteligente. Mas na questão 76, ele usa o espírito com letra maiúscula, diferenciando agora como individualidade, como o ser inteligente. Então, entre a questão 23 e a 73, do princípio inteligente ao ser inteligente, houve uma evolução de milênios para chegar lá. E aqui ele está, então, senhor das suas escolhas, ganhou o livre-arbítrio, sabe fazer as suas escolhas, tem a razão desenvolvida.
Esse foi o processo. Nós vamos ver a natureza. Mas do que é feito o Espírito? Qual é a matéria dele? Como é que ele é? É, segundo o livro dos Espíritos, a matéria quintessencial. E diz mais que escapa ao alcance dos nossos sentidos. Não se assemelha a nada que nós conhecemos como matéria. Uma matéria tão mais sutil, tão mais pura, tão mais limpa, uma energia pura. Pura. É isso que é, porque se nós vamos ver o que é a luz na energia coagulada, então qualquer mínima coagulação de uma energia, a essência é energia. Então o Espírito está com essa informação em O Livro dos Espíritos. E ele vai simplesmente viver em duas situações. O Espírito, cada um de nós como espíritos, estamos aqui em duas situações. Vivemos no mundo espiritual e vivemos no mundo corporal. Vamos entender o mundo corporal como encarnados. Vivemos ora num, ora no outro. E não precisamos nem desencarnar para estar no outro. Basta dormir um pouquinho que já estamos saindo do corpo e adentrando o outro. Eles estão juntos o tempo inteiro. É muito tênue. Eu acredito que nem exista mesmo uma barreira de separação. Tal é a confusão de densidades que nós temos. Mas o que é interessante? No mundo dito espiritual, o espírito, que é a energia, está revestida de um corpo fluídico, o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Pele por fora, né? Periferia, por fora do espírito. Esse é o perispírito. Então, no mundo espiritual, o espírito se manifesta como um corpo que o individualiza. Ele continua indivíduo, continua o ser pensante, continua aquele que age, individualizado. Cada um de nós do jeitinho que somos mesmo. Estaremos nos apresentando assim. E no mundo corporal, sim, nós temos que vestir a carne. Então, é o espírito que veio revestido do corpo espiritual e mergulhou na carne. Então, esta aqui é a matéria mais densa que nós estamos carregando. É o peso, é aquilo que nos limita neste mundo e nos individualiza neste mundo. Posto isso, nós vamos ver a destinação. A destinação dos espíritos, qual é? A perfeição para todos. Indistintamente, Deus não faz seleção. Não exclui ninguém, nem inclui ninguém. O que Ele faz, a lei é para todos. Então, a perfeição é o nosso destino. Mas ela tem dois ramos, vamos dizer. O intelecto e o moral. Às vezes é muito mais fácil a perfeição do intelecto. Vamos adquirir conhecimentos, nem sempre usamos bem o conhecimento, e a moral está abaixo. Nós precisamos das duas coisas. A perfeição a que estamos destinados é nos dois sentidos: do intelecto, que é o conhecimento, e da moral, que é a melhor conduta. E se nós dizemos cristãos, então a nossa moral é a moral cristã. Por isso vem o terceiro livro, que é o Evangelho, com a moral cristã, que nós precisamos nos debruçar sobre isso e tentar seguir da melhor forma possível o caminho indicado por Jesus. Isso é a lei do progresso. Essa sequência de experiências que nós, então, temos que vivenciar. E ali nós vamos para as relações: origem, natureza, destinação e relação. E a primeira relação que está para nós é a relação entre encarnados neste mundo corpóreo. Essa relação do mundo encarnado se faz pela reencarnação. É o espírito com seu corpo espiritual que mergulha na carne, reveste esse corpo espiritual e vem à luz do mundo para viver e interagir com outras pessoas. Então, aqui, a primeiro ambiente de relacionamento nosso é a reencarnação para ser feito entre encarnados. Mas, mesmo estando encarnados,
nós podemos ter esse segundo tipo de relação, de nos relacionarmos com criaturas desencarnadas. Então não há barreiras para o nosso relacionamento, para a nossa troca de ideias, para o nosso aprendizado. Não há barreiras. Entre encarnados fazemos pela reencarnação. Mas e com os desencarnados? Ora, estamos reencarnados e eles não. E como vamos nos relacionar? Pela via mediúnica. Então entra um sistema de relacionamento entre encarnados, de encarnado para encarnado, que podemos ter comunicação mediúnica entre encarnados. Um encarnado num estado comatoso, numa dificuldade que ele não pode se expressar, ele pode dar comunicação via médium em outro lugar. Isso para não falar dos desdobramentos, como Eurípides, né? Isso para não falar desse tipo de mediunidade. Mas para entendermos que é possível, que a comunicação mediúnica não é limitada entre encarnado e desencarnado. É entre o encarnado e encarnados e desencarnados. E no mundo espiritual, a história continua. Porque na densidade que o espírito se encontra, nós vamos ver, por exemplo, no livro Libertação, onde Matilde, a mãe de Gregório, ela vem até nosso lar, ela desce de outras esferas ao nosso lar e ela precisa se materializar. Então ela usa fluidos daqueles espíritos que estão ali, na dimensão do nosso lar, para que ela possa se materializar, passar as informações, e esses espíritos é que virão até a crosta, as regiões das trevas, para encontrar Gregório. Então a mediunidade ela continua, porque ela é uma das faculdades do ser humano. A visão, a audição, a ilustração são faculdades, são possibilidades, a mente, a inteligência, a mediunidade está dentro disso. Então, onde estiver o ser humano, estará a antena dele funcionando. Alguns têm lá uma antena parabólica, outros já têm um certo Starlink ligado, né? Assim. E outros, coitadinhos, tem aquela antena pirulita em cima do telhado, que dá só para isso mesmo. Fazer o quê? É a natureza de cada um, que nos permite, então, capacitações, percepções mais aguçadas. Bem, vimos, então, a origem, a natureza, a destinação e as relações dos seres, dos espíritos, de um modo geral. E ali vamos para explicar porque o livro dos médiuns, ele se destina a isso, esta parte, ó, estas comunicações, a via mediúnica, é a relação. O livro dos médiuns trata desta relação aqui, importantíssima, entre espíritos e médiuns, encarnados, desencarnados. É isso que o livro dos médiuns vem trazer para nós, então, para que a gente possa ter diretrizes, ciência e agir da melhor forma possível. Aí nós vamos ver o primeiro, então, que surgiu, Manifestações Espíritas, né, ou instruções práticas, que era um ensaio para a elaboração, como eu disse, uma cartilinha, com os ensinos. Existe ainda hoje, traduzido para o português, nós encontramos essa obra. É bom a gente ler, é uma obra mais sintética e nos ajuda bastante a ter compreensão. Que foi em 1858, livro dos Espíritos em 57, as instruções práticas já em 58. Veja que a preocupação do codificador era já trazer diretrizes, para que o grupo pudesse, e todos aqueles simpatizantes que fossem aderindo, tivessem no norte, tivessem um caminho para seguir. E depois, então, surge a obra completa em 1861, que é o Livro dos Médiuns. E olha o cuidado que ele teve de colocar como subtítulo: Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. Então, como vamos para um trabalho mediúnico sem esse conhecimento? Se ele é o guia dos médiuns e é o guia dos doutrinadores, então antes nós temos que passar por este caminho para ter um mínimo de ciência para poder depois ir desenvolvendo com tranquilidade as potencialidades. Mas é essa a nossa obrigação primeira. E assim, do que é que trata o Livro dos Médiuns como um guia de médiuns doutrinadores? Como disse, nós temos compilado para poder
nos ajustarmos ao tempo e ao tema. É o ensino especial dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é o ensino especial dos Espíritos. Sobre o quê? A teoria de todos os gêneros de manifestações. Tudo que Kardec experienciou, viu, recebeu como informação, tipos de manifestações diferentes. Todas as manifestações foram registradas. Então, é um prontuário trazendo tipos diferentes de manifestações. Trata delas todas em separado. Meio de comunicação com o mundo invisível. Ele trata desses meios. Como fazer uma determinada comunicação, como é o procedimento em outra manifestação. Vamos ter psicografia. Como é o procedimento? Precisamos desse tipo de material, desse movimento pedagógico para realizar. Mas hoje é psicofonia, então não precisamos desse material, precisamos de outro. São as orientações que Kardec traz, os meios de comunicação com o mundo visível. Traz no Livro dos Médiuns do desenvolvimento da mediunidade. E é uma palavra que a gente vê comum sendo falada nas casas aqui. Eu quero que eu trabalhe desenvolvendo a mediunidade. Eu quero desenvolver a minha mediunidade. Só que as pessoas vêm com uma ideia de que desenvolver a mediunidade é assim. Eu quero então chegar no centro espírita, alguém vai fazer alguma mágica e dali para frente, desde o primeiro dia, o primeiro momento, eu já estou médium. Já fui para o trabalho de desenvolvimento mediúnico. Gente, ninguém desenvolve o que não tem. A gente só desenvolve o que tiver. Se nós temos em potencial, se nós temos em germe, então com exercícios, né, é como uma plantinha, ela botou a galinha, aí a gente aduba, a gente rega, a gente poda, tira o que não serve fora, aquela folhinha torta do caminho, e ela vai se fortalecendo, se robustecendo cada vez mais. Desenvolver a mediunidade é isso. É aquilo que nós temos já condição, aquilo que está em nós, natural, em nós, a potência que cada um tem. E aí nós vamos experienciando. Esse é o desenvolvimento que a Casa Espírita pode oferecer. Quem não traga consigo algo significante em termos de semente, de essência, não vai desenvolver nada. Vai desenvolver, se nada é forma de dizer, né? Nada no sentido de efeitos, mas vai desenvolver a capacidade da oração, a capacidade do silêncio, a capacidade da vibração. É outra história. Mas não adianta também, mas eu só quero ser médico disso. Eu só quero ser médico daquilo. Gente, não é assim. Cada um tem o dom necessário. Vamos lá para a Epístola de Paulo, onde ele fala dos dons, né? Um tem o dom de ver, outro de ouvir, outro de falar. São dons, ou seja, são possibilidades. Então não adianta a gente querer algo que não é da nossa competência. E nem querer algo do mesmo quanto que um Chico Xavier. Não dá. Não dá. Nós também aquém, cada um na sua possibilidade. E vamos contribuir com aquilo que temos. Mas é preciso que as pessoas tenham essa ciência dos fatos. E ali ainda trata das dificuldades e escolhas que podem encontrar na prática do Espiritismo. Isso é muito importante. Porque as pessoas não pensam que podem encontrar dificuldades na prática mediúnica. E podem encontrar. Tropeços, dificuldades surgem, seja no comportamento, seja na aproximação de uma entidade, seja aquilo que acontece durante um trabalho, uma proposta. São dificuldades que nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Isso aqui está no frontispício do próprio Livro dos Médiuns, para que a gente tenha ciência dele. E Herculano Pires, ele fala então da finalidade do Livro dos Médiuns, com muita propriedade. Ele diz, o Livro dos Médiuns vem para desenvolver a parte prática da doutrina. Vem nos ajudar a desenvolver a parte prática. O conhecimento está lá no Livro dos Espíritos, o Código Moral está lá no Evangelho, e o Livro dos Médiuns vai nos ajudar na parte prática da doutrina, em sequência à exposição teórica do livro básico.
em sequência da exposição teórica do livro básico. Então, nós temos que ter conhecimentos anteriores para irmos à prática, para executarmos a tarefa. Por isso, Kardec considerou como sendo a continuação do Livro dos Espíritos. Ele vem complementando coisas que foram ditas, mas que precisavam agora ser mais explicitadas para que a gente pudesse compreender bem. A finalidade: indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui e orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Então, dentro de um trabalho mediúnico, de uma prática mediúnica, há que se observar isso. Esse aqui tem essa tendência, esse tem essa tendência, como é que vamos aproveitar melhor essa mediunidade, em que essa pessoa vai ser mais útil, como ela vai poder atender melhor. São especialidades. Quando alguém se forma em uma faculdade de medicina, está com o título de doutor em medicina. Mas o que ele vai fazer logo em seguida? Especialidade. Aí ele vai ver qual é o ramo que atende mais ao seu modo de ver a vida, aquilo que ele propõe fazer, e cada um escolhe a especialidade que está mais de acordo com o seu perfil, com aquilo que ele pretende. São especialidades. Todos ali são médicos? São. Mas nós temos ortopedista, neurologista, oftalmo. Nós temos vários tipos. O clínico geral. Nós temos vários tipos, porque são especialidades. Mesma coisa na mediunidade. São médicos, mas temos especialidades diferentes. São as nossas tendências, os nossos recursos e os nossos interesses que nos levam para esta ou aquela especialidade e, acima de tudo, a nossa própria necessidade de realizar um trabalho naquele sentido. Estamos aqui reencarnados porque precisamos fazer alguns ajustes, alguns trabalhos. Então, temos um trabalho da conta. E ali nós vamos sendo conduzidos para aquele ambiente que nos atende mais à necessidade. Experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssima impressão nas pessoas, dando ideia falsa do mundo dos espíritos, fazendo zombaria, dando motivos de crítica quase sempre bem fundamentados ou reais. Experiências feitas com leviandade. Foi-se o tempo que o pessoal dizia assim: hoje não tinha tanta televisão, nem tanto celular, nem tanto aparelhinho. Aí o pessoal não tinha o que fazer. Então vamos fazer um trabalhinho? Junta aí os médicos, chama a Dona Maria, chama o seu João, são nossos vizinhos, nossos amigos, vamos fazer um trabalhinho. E aí faziam os trabalhos como um passatempo. Foi assim que Kardec chegou ao movimento das mesas girantes. Era um passatempo, uma brincadeira de salão. Mas, neste passatempo, o mundo espiritual, claro que é proveito. Traz o que é bom, tira proveito. Mas não justifica que as pessoas que já sabem um caminho levem a brincadeira. Queiram, para tudo, consultar os espíritos. Não repente, e daí nós vamos ouvir aquela história do Deuteronômio 18, que não consultarás os mortos, e as pessoas jogam na cara: olha, é proibido, Moisés proibiu. Ninguém proíbe o que não tem. Primeira coisa, se proibiu o que existia, e estava no excesso. Só se proíbe assim. Se não existisse, vai proibir o quê? Que não existe. Mas existia. Por que ele proibiu? Porque era excesso. Porque as pessoas não davam mais um passo sem consultar as pintorisas, Hoje são quiromantes, enfim, tem gente que conduz a vida, acorda para ver o horóscopo ali para ver o que eu faço hoje, como é que eu vou seguir hoje a minha vida. Gente, eu não sei nem se existe horóscopo nos jornais. Não sei, mas deve existir, porque tem gente que gosta mesmo. E vai prestar atenção, e pior, muitas vezes se deixa influenciar. Com algo negativo escrito ali: nossa Senhora, esse dia a confusão está feita para aquela pessoa. Ela perdeu o gosto porque ela está presa a isso. Quando a doutrina espírita é libertadora, ela é para a gente ter conhecimento, proceder da melhor forma,
com liberdade, com a nossa consciência plena. E se nós agirmos de uma forma com lisura e transparência, retidão, não há críticas, não há zombarias. Mas quando nós nos propomos a uma série de coisas, eu estou falando com vocês, estou lembrando uma cena de um filme. Todo mundo sabe que eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filme. E é difícil falar alguma coisa e não colocar um filme no meio da história. Sabe que cena me veio à mente? Alguém já assistiu um filme do Mazzaropi chamado Gato da Madame? Onde ele está no teto de um centro, suposto centro espírita, onde se dizia que ia invocar o marido daquela senhora que estava ali toda chorosa e dizia assim: pode baixar, meu irmão. Era assim, do Mazzaropi descendo na corda e estou baixando. Virou piada, virou brincadeira. Mas por quê? Porque realmente aconteceu. Fraudes. Hoje nós podemos dizer fraudes. Aconteceram fraudes, mas quem assistiu ao filme Mazzaropi vai ver que era isso. E quantas pessoas ainda são enganadas? Ainda, sabe, a coisa meio lusco-fusco, meio se a gente acessa sem saber, e vão indo. Quantas pessoas são lesadas, monetariamente falando, no meio desse? São lesadas. Então nós não podemos permitir isso. Se nos dizemos espíritas, se queremos seguir esse caminho, se a nossa escolha é essa, nós temos o livre-arbítrio. Fico ou saio? Quero ficar? Então a regra é essa. E aí nós vamos procurar então cumprir da melhor forma possível. Então surge por conta disso o Livro dos Médiuns, com duas partes distintas de reflexões, de orientações. A primeira parte, noções preliminares, tem 4 capítulos. E a segunda parte, com 32 capítulos, que é das manifestações espíritas. Então, nessa primeira parte, noções preliminares, ele vai falar de 4 assuntos importantes. Esse nós trouxemos mais separados. Claro que não ia trazer os 32 por um, senão nós iríamos sair daqui depois de manhã. Mas a gente relata por quê? Porque neste segundo item aqui, ele vai tratar de todos os tipos de manifestações que ele pode registrar na época. E aí nós dizemos: nossa, não tem transcomunicação. Não tem no Livro dos Médiuns. Será que não tem? Ou será que a batidinha nas mesas não era a transcomunicação da época? Os ruídos nas paredes, os códigos estabelecidos, não seria a transcomunicação instrumental? Usando a mesa ou usando parede ou qualquer coisa assim? Não tem o nome. Mas se nós olharmos bem, vasculharmos bem, nós vamos ver que está lá esse comportamento sim. Mas aqui então, vamos ver dessa primeira parte das noções preliminares. Os 4 assuntos que ele vai tratar na primeira parte do Livro dos Médiuns. Capítulo 1. Existem espíritos? Ele abre o Livro dos Médiuns com questionamento. Porque se eu disser, não existe, então não leio o livro. Mas se eu disser, eu acho que existe, né? Porque é melhor eu ler. Somos nós. Existem espíritos? O segundo, o maravilhoso e o sobrenatural. Por quê? Porque até hoje nós ouvimos, nossa, pode ser uma coisa maravilhosa. Eu estava no meu quarto, vi uma luz no meu quarto, maravilhosa. Eu ainda estou usando essa expressão. Eu não procurei entender o que é essa luz. Eu estava encantado. Ou, imagine, vocês não sabem, tal pessoa estava doente, nós fizemos uma corrente de vibração, ela viu surgir um ser ao seu lado, fez uma cirurgia espiritual. É o sobrenatural, é o sobrenatural agindo. São expressões que nós usávamos, que Kardec levanta aqui com esse título para a gente ver. Método e sistema. Método de trabalho e sistemas de informações como eram trazidas até então. Então vamos lá. Existem espíritos? A causa principal da dúvida, se existe ou não existe, é a ignorância da verdadeira natureza dos espíritos. Qual era a natureza dos espíritos que nós vimos?
aquele ser que é oriundo da divina providência, do Pai Celestial, que é pura energia, é o princípio inteligente, é o ser inteligente da criação. Então, quando a pessoa ignora isso, ela fica na dúvida se existem ou não existem espíritos. E depois, para aqueles que têm a crença da sua existência, não, existe sim, eu afirmo, tenho certeza que existe. Por conta de haver um princípio inteligente no universo, por conta de eu admitir que existe Deus, que é o Criador de tudo, eu vou afirmar que existem espíritos. Porque simplesmente este universo criado além da matéria, Deus criou o princípio inteligente, o princípio material. Então, quando eu coloco uma providência divina, a inteligência suprema, criadora de tudo isso, eu não tenho como dizer que não existem espíritos, se é o princípio inteligente criado por Deus. Em seguida, Kardec nos diz sobre a existência, sobrevivência e individualidade da alma. Para o espiritualismo nos oferece a demonstração teórica e dogmática. Então, toda doutrina espiritualista, qualquer um que acredite na alma, que acredite que após a morte aquele ser vai para algum lugar, seja o céu, seja o inferno, o purgatório, o nirvana, os campos elíseos felizes, não importa o nome que dê. Se nós entendemos que aquele ser continua vivendo, e a afirmativa é porque fazemos missas, né? Missa 7º dia, missa 20º dia, para quê? Se não existe. Claro, porque admitimos que o nosso ser querido continua vivendo na espiritualidade. Então, as doutrinas espiritualistas todas nos oferecem demonstração teórica e dogmática a respeito da vida além da vida, dos seres no mundo espiritual. Cada uma construiu de uma forma essa maneira de ver a continuidade do existir. Doutrinas espiritualistas. E o Espiritismo não é uma doutrina espiritualista? É uma doutrina espiritualista. Mas, além de ser uma doutrina espiritualista, é uma filosofia que faz a demonstração experimental. Se dedica a estudar esta vida além da vida, os seres espirituais, quer estejam encarnados ou desencarnados. Então, a doutrina espírita ela vai mais fundo do que somente admitir uma continuidade do existir. Ela vai buscar razões, localizações, possibilidades. Então, é uma outra situação que ela vem mostrando. Admitindo a existência da alma e da sua individualidade após a morte, eu admito, a alma existe. Então, quando morre, vai para algum lugar. Se nós temos colônias espirituais, umbral, nós espíritas temos várias localizações, né? Estamos colocando nossos entes queridos, amigos e inimigos. Esse vai comprar, esse é inimigo. Esquece que nós já estamos no umbral. A crosta terrena, esse que nós estamos pisando aqui, faz parte do umbral, dessa camada mais densa, desse portal que vai adentrar a espiritualidade. Nós já estamos. Não precisamos querer mandar o inimigo para lá, não. Ele já está aqui junto com a gente. Quem quiser atravessar o portal para uma coisa melhor, tem que ficar melhorzinho aqui, para poder merecer atravessar essa porta. E ali buscar o lugar melhor. Mas aqui nós vemos, olha, admitindo então a existência da alma e a sua individualidade. Continuamos nós mesmos. Cada um continua a ser quem é. Não se muda. Nós temos a nossa identidade de espíritos. É preciso, então, admitir o quê? Primeiro, sua natureza é diferente da corpórea. Nós vimos, no mundo espiritual, espírito e corpo espiritual, perispírito. Aqui, nós temos espírito, corpo espiritual e corpo físico, mais denso. Então, a materialidade para a nossa manifestação, nós como espíritos, é diferente aqui na crosta do que na dimensão espiritual. A materialidade. Por isso está aqui, a natureza é diferente da corpórea. Não conserva as propriedades da matéria que nós conhecemos ou estabelecemos para